Vamos agora determinar a constante dielétrica de gases. No caso de um gás, as moléculas estão a distâncias muito grandes. Não é o que ocorre, por exemplo, no caso de um líquido. Consequentemente, neste caso, a gente não precisa fazer uso daquele artifício de determinar o campo local, fazendo um buraco no meio material. Não. Aqui nós podemos escrever que o campo local é igual ao campo médio ou o campo macroscópico. Muito bem. Ora, se eu tenho cada uma das moléculas ou dos átomos sob a ação de um campo externo, esse campo externo vai gerar um momento de dipolo, onde esse momento de dipolo é igual a uma constante que, na última aula, chamamos de polarizabilidade, mas agora a gente vai mudar um pouco essa definição de polarizabilidade. É claro que eu posso fazer de um jeito ou fazer de um outro, mas se eu definir como vou fazer agora, as expressões se simplificam bastante, né? Nessa definição, a polarizabilidade de um átomo, de uma molécula, é a seguinte: o momento de dipolo induzido é proporcional ao campo elétrico local, que no caso é o próprio campo elétrico, de tal forma que P é igual a alfa vezes epsilon zero. É claro que a gente pode definir também sem o epsilon zero, como fizemos antes, né? Mas, para efeito do que segue, para simplificar as expressões, né, nós vamos utilizar essa definição aqui de polarizabilidade, né? Então, alfa é a polarizabilidade, difere da anterior apenas por um epsilon zero, né, elétrica, né, do átomo ou da molécula. Ora, eu quero lembrar que nós definimos o vetor de polarização quando nós temos os N átomos polarizados, ou seja, N átomos de tal forma que eu tenho uma distribuição de dipolos elétricos P, de forma que a polarização, que é o momento de dipolo num volume V, se eu considerar o volume V como sendo o volume do gás, neste volume nós temos uma polarização tal que eu tenho N momentos de dipolo. Então, eu tenho que a polarização é igual a N sobre V vezes P. É claro que N sobre V é a densidade em número, do gás. N é o número total de moléculas. É claro que aqui estamos fazendo essa hipótese, né, de que todos os momentos de dipolo estão alinhados, né, com o campo elétrico.
Ora, utilizando agora esta expressão, eu tenho que P, a polarização, é igual a N sobre V vezes P, mas P agora eu escrevo como sendo igual a alfa vezes ε0 vezes E. Vezes E. Muito bem. Tenho, portanto, uma expressão para a polarização e essa expressão envolve a densidade, a polarizabilidade e essa constante ε0. Muito bem. Nós sabemos, por outro lado, que o vetor de deslocamento é igual a ε0 vezes o campo elétrico mais a polarização. Esta é a definição. E o vetor de deslocamento, para o caso de materiais lineares e isotrópicos, como esses que nós estamos tratando aqui, D é igual a epsilon vezes E, onde epsilon é igual a K vezes ε0. K é a constante dielétrica. O que a gente vai fazer agora é tentar determinar esta constante dielétrica. Ora, substituindo esta expressão aqui, nós temos que D é igual a ε0 vezes E, mais, agora aqui eu tenho N sobre V vezes alfa vezes ε0 vezes E. Eu utilizei aqui esta expressão para P. Ou seja, isto é igual a ε0 vezes E vezes 1 mais N vezes alfa dividido por V. Ou seja, eu tenho aqui uma expressão para a constante K. Ou seja, essa constante dielétrica, K, é igual a 1 mais N vezes alfa sobre V. E esse é um resultado importante. Por quê? Eu posso determinar a constante dielétrica se eu souber o valor da polarizabilidade. Mas, infelizmente, a gente precisa recorrer, né, ou felizmente, né, a um modelo simples. Pelo menos eu consigo dizer alguma coisa sobre essa constante. Muito bem, nós já vimos naquele modelo de Thomson, né, que agora eu vou escrever a polarizabilidade de uma maneira diferente do que eu fiz no início, mas eu estou apenas dividindo aquela polarizabilidade por ε0, tendo em vista essa nova definição aqui de polarizabilidade. Nós já vimos que se desprezarmos gama, ou seja, se fizermos gama igual a 0, nós estamos aqui eliminando um fator de amortecimento, né, ou da viscosidade. O fato é que se fizermos gama igual a 0, porque as expressões se simplificam
muito. De outra forma, a gente tem que lidar com uma polarizabilidade que é imaginária, tem uma parte real, uma parte imaginária. Isso também é possível e é válido, mas vamos simplificar, né? O fato é que naquele modelinho simples, a polarizabilidade é dada por Q ao quadrado dividido pela massa. Agora, aqui eu tenho que colocar também o ε0 para fazer uma correção em relação a essa constante aqui. Finalmente, eu tenho aqui 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui uma expressão para polarizabilidade, né? Consequentemente, a constante dielétrica, K, eu posso escrever como sendo 1 mais N vezes alfa, portanto, N sobre V, vezes Q ao quadrado, sobre ε0 vezes m, e agora 1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Eu tenho uma expressão que foi obtida a partir de uma teoria microscópica para a constante dielétrica. Ela depende de ômega. Se a frequência ômega for muito pequena, ômega muito menor do que ômega 0, então esse K é constante, né? Não depende de ômega. Poderíamos chamar de K índice 0 e é igual esse K0 a 1 mais N sobre V vezes Q ao quadrado sobre ε0 m e agora 1 sobre ômega 0 ao quadrado. Tenho aqui uma expressão muito simples para a constante dielétrica. Ora, se eu colocar aqui a carga do elétron e considerar a densidade dos vários gases, o problema é que eu fico com ele é o de determinar ômega 0. Ômega 0. Né? Isso no caso da teoria clássica, infelizmente, não é uma coisa viável, né? De forma que uma simplificação que a gente pode fazer, né, é essa de considerar essa frequência ômega 0, né, de tal forma que H cortado vezes ômega 0, que é igual a H vezes Ni 0, agora estou falando da frequência, H cortado é igual a H sobre 2π, agora estou falando da mecânica quântica, né? Eu posso aproximar, especialmente no caso do átomo de hidrogênio, né, eu posso aproximar essa energia aqui como sendo igual à energia para a gente ionizar o átomo de hidrogênio. De forma que assim eu tenho, né, isso aqui igual à energia de ionização. Agora eu preciso calcular essa energia de ionização, que é uma coisa que, em princípio, eu faço a partir da mecânica quântica, né? Ora, a gente sabe que no átomo de hidrogênio as energias são dadas por E índice N, não é igual a menos 13,6 elétron-volts, né, dividido por N ao quadrado. De forma que a energia de ionização eu vou tomar como energia necessária para eu arrancar um elétron e transformar esse elétron num elétron livre, arrancar o elétron, né? Portanto, essa energia, eu vou considerar aqui o nível N igual a 1, né? E, portanto, eu vou escrever H cortado vezes ômega 0 igual a E, né, para N igual a infinito, que na verdade é igual a 0, né, menos E para N igual a 1,
que é 13,6 eletronvolts. Então, aqui eu tenho um critério, na verdade, para determinar esse ômega zero, porque a teoria clássica realmente não dá o valor de ômega zero. E como se vê lá na apostila, né, olhando ali para uma tabela, os resultados são absolutamente fantásticos, né? A constante dielétrica medida experimentalmente é 1,00026 e a gente consegue obter 1,0020. Excelente aproximação. Ou seja, é possível, sim, lançar mão de uma teoria microscópica para prever as constantes dielétricas de gases. É claro que, no final, a gente acaba tendo um problema terrível, que é o de determinar ômega zero, coisa que a teoria clássica realmente não dá conta. Mas, de qualquer maneira, é melhor isso do que nada. O fato é que a gente consegue lançar mão de modelinhos simples para a gente determinar a constante dielétrica de gases.